Começou. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Foco Saúde. Estamos no 5º episódio. Eu sou Vanessa Batista, psicóloga, e estou aqui incumbida da responsabilidade de entrevistar esse maravilhoso profissional, nutricionista clínico Leandro Carvalho. Inicialmente, eu vou pedir um tempinho para eu poder agradecer os nossos parceiros, né? Que seria a Longevitar, Fernanda Leal Estética Avançada, Centermed e LCE Audiovisual. Vamos iniciar aqui, Leandro. Bem-vindo ao podcast. Eu que te agradeço por você estar aqui, né? Nesse papel agora, né, Vanessa? É um papel difícil. Como a gente estava conversando há pouco aqui, né? Leandro, como é que eu vou fazer? Seja você, fique à vontade, tá bom? Tá, joia. Iniciando, né, a gente sabe que o podcast ele é voltado totalmente para a saúde e saúde no sentido amplo. Eu vou começar aqui pedindo ao Leandro para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, como que surgiu a nutrição na sua vida, Leandro, e qual o objetivo dela, né? O que você carrega no dia a dia. Então, Vanessa, a nutrição, vou tentar resumir, tá? Como que foi. A nutrição se apresentou para mim através da atividade física. A atividade física veio para mim através de uma enfermidade. Eu comecei a ter problema com hérnia de disco na cervical. E os médicos que me acompanharam, né? Eu posso até falar aqui o nome deles, Dr. André Aguiar, Dr. José Hilton, né, pai e filho. E o Dr. Zé Hilton, em um dos momentos da consulta, ele falou assim: Leandro, olha só, você precisa praticar atividade física, no mínimo, pelo menos 3 vezes por semana. E hoje, como nutricionista, eu sei que o ideal seriam 150 minutos, né, por semana, o mínimo, né? E o Dr. Zé Hilton falou isso para mim e eu, sim, comecei a caminhar, fazer uma caminhada no Parque Salutares. E aí, depois disso, eu ia entrar em período de férias no trabalho. Sou funcionário público, né? E aí eu ia entrar de férias. E eu falei com a minha esposa assim: olha, eu vou aproveitar esse período agora e vou bem para academia. Vamos ver se dá certo. E o Leandro, muito magrinho demais. O Leandro foi para academia. E aí, chegou na academia, a gente fica ali, ó. Um fala uma coisa aqui, exatamente, outro fala uma coisa ali. São as dicas, né? Lá mais pra frente a gente vai falar com respeito a essa questão de dicas, né? E aí o Leandro ficou ouvindo, ó. Um falava, ó, você tem que comer isso. Ó, você tem que tomar um suplemento tal. Até que o Leandro tomou um suplemento lá, gente, e na academia, né? A barriga cresceu. Eu falei, que é isso que tá acontecendo comigo? Exatamente. Falei, poxa, eu vou tomar o suplemento para eu poder ficar forte, né? Pensei assim. E aí, o que aconteceu? Que eu comecei a ficar barrigudo. Eu falei, gente, que é isso que tá acontecendo comigo? Falei, cara, quer saber de uma coisa? Já tô fazendo educação física mesmo, atividade física, né? E eu vou procurar um nutricionista. E assim, foi muito legal que eu procurei uma nutricionista que eu pensei assim, cara, vou procurar uma nutricionista que tenha um conhecimento da área de esportes, né? E na época eu procurei a doutora Marcela Freire. E assim, eu posso elogiar muito ela é nutricionista aqui em Três Rios, né? Eu combinei de também fazer um podcast com ela, até agora a gente não conseguiu marcar, mas vamos marcar, né? Mandar até um abraço para ela. E aí conheci a doutora Marcela Freire. E aí lá na consulta, Leandro, ela foi fazer o meu recordatório alimentar, né? E aí quando ela fez o recordatório alimentar, ela falou assim: Leandro, o que você tá comendo aí não vai te dar resultado não. Olha só. E receber dessa forma, né, acaba sendo um baque, porque você achava que tá fazendo tudo certo. Sim, mas aí acontece o quê? Vai a dica de um aqui, dica de outro ali, e né, aí fui nela e ela pegou e falou assim: ó, esse café da manhã seu aí, Leandro, não tá legal não. Leandro, o almoço também não tá legal não. E aí ela foi falando pra mim, ela falou assim: olha, me deu as orientações nutricionais, falou algumas coisas comigo, né? Papel do nutricionista, né? Sim, também a questão da educar, né? A orientação, né? E aí ela falou comigo, beleza, comecei. Comprei lá as coisinhas e tal que ela passou e comecei. E aí o primeiro ciclo que eu tive com ela, acho que eu voltei depois de 3 meses.
o Leandro tinha ganhado 4 quilos. Depois, mais pra frente, o Leandro ganhou mais 2 quilos. No final das contas, o Leandro, que pesava 63 quilos, estava pesando 73. Eu ganhei 10 quilos. E perdi aquela barriga, né? Que eu falei, cara, olha como é que eu tô. E ali já começou a questão da nutrição. E com a questão da prática de atividade física, gostei. Tá? Gostei muito. Falei, poxa, isso aí tá sendo bacana, né? Você olha pra si e fala assim, poxa, eu tô tendo resultado, meu corpo tá mudando. Um processo de descoberta, né? Sim, assim, eu era muito magrinho, Vanessa. Muito magro mesmo. Pô, eu tava com 63 quilos, mas eu tenho foto de antes e depois. Você fala assim, caramba, né? 10 quilos fez muita diferença. E 10 quilos de maneira saudável, né? Continuando dentro da faixa de eutrofia, né? E aí lidando ali com as pessoas na academia, aquele negócio, venci os 3 primeiros meses da academia, foi indo. E aí eu falei assim, cara, eu pensava em fazer uma faculdade, só que eu pensava assim, eu quero fazer algo que dê muito certo, algo certeiro. E eu demorei para escolher uma faculdade, mas quando eu escolhi... Escolhi certo, Vanessa, sabe? Sabe o que você é? Você sabe o que é se encontrar, você é psicóloga, você se encontrou na psicologia, né? E aí comecei a fazer a faculdade, né? Me apaixonei e tal, falei, caraca, pô, que bacana. Só que no primeiro período... Vou explicar por que dessa questão de acertar na sua escolha. Anteriormente, eu fiz... o meu segundo grau foi segundo grau técnico. Eu sou formado em contabilidade. E mais à frente, eu fiz o curso técnico de informática no Pio 12, em Juiz de Fora. Estudei lá. E engraçado foi o seguinte. Antes de ter o diploma, eu ganhei dinheiro com a informática. Depois que eu tive o diploma, foi um período que, tipo assim, a área de informática ficou muito sucateada. Um HD que custava, na época, R$150, tinha algumas pessoas que não eram formadas e cobravam R$30 para formatar um HD. Só isso, né? A tecnologia evoluindo, você tendo sempre que acompanhar. Sim, e aí como que eu cobro R$30 para formatar um HD que custa 150? Queima na minha mão, como que eu pago? É responsabilidade, né? Então, assim, aí onde eu falo que a gente precisa acertar na profissão. Nesse momento, eu errei. Ah, Leandro, poxa, mas você tem a formação técnica, de alguma forma te ajudou. Sim, de alguma forma me ajudou, né, por ter o diploma. Tá? Mas aí, voltando à questão, por que da nutrição? Foi pelo resultado que eu tive, né? Fui numa consulta. Poxa, mudei pra caramba. E eu falei assim, cara, eu não quero fazer educação física. Eu falei assim, cara, já tem muito profissional de educação física. Eu não quero fazer. Diferente, né? Eu falei assim, poxa, eu vou bem fazer nutrição. Engraçado, Leandro, é nosso tema hoje, né, do podcast, é a importância da nutrição nos dias atuais, né? Sim. E você acredita que por conta desse atendimento que ela teve com você, esse jeito mais humanizado, ela tem um olhar diferente que fez você também, poxa, aqui eu posso ir além, eu posso mais? Sim, com certeza. Não só a mudança corporal, né? Mas a gente sabe também, Leandro, que tem alguns profissionais que atendem e não conseguem ainda acessar o íntimo do ser humano, né? Sim. Aí faz o atendimento e o paciente não volta mais. Você Sim. continuou, você teve um resultado e não só isso, ela conseguiu acordar em você um sonho, um objetivo. Sim, olha só, aí a gente pega e fala assim, doutora Marcela, olha o resultado de uma consulta, de um acompanhamento nutricional o que gerou, né? Acordou em você uma possibilidade. Sim, comecei a fazer a nutrição, eu sou formado pela Estácio Juiz de Fora. Primeiro período, Vanessa, para uma pessoa que tinha um segundo grau técnico em contabilidade e informática, primeiro período, as disciplinas, anatomia, nossa, amei.
Amei anatomia. Eu me encontrei nessa área dentro da faculdade. Eu sou É ótimo, gente. Maravilhoso. Muito bom, não é? Anatomia, o Leandro, assim eu graças a Deus eu consegui boa nota, porque eu gostei muito. Aí tinha também ética na área da saúde, tinha formação nutricional, explicando as áreas que o nutricionista podia atuar, onde que o nutricionista se encaixa no mercado. E você foi observando qual que você ia... Isso aí, e já observando. Mas teve uma matéria que, nossa, Jesus amado, biologia celular. Fiz a primeira prova, achei que tivesse me dado bem. Nada de se dar bem, porque lá é AV1, depois AV2, né? E acho que, não lembro se tinha AVS também, que era uma também que você fazia para tentar recuperar a nota. Eu sei que no primeiro período eu não passei. Aí foi uma frustração? Em biologia celular. Assim, eu vi aquela situação que, tipo assim, eu tenho que me virar, eu vou ter que estudar mais, né? E aí no segundo período, Leandro foi lá e teve uma nota muito boa. Acho que foi 9 que eu tirei. Anatomia, tirei 10. Nossa. Eu falei assim, cara, essa disciplina aqui é ótima demais para poder estudar. E fiquei nessa situação. No primeiro período, fiquei agarrado em biologia celular. Aí, olha só, quando a gente gosta, a gente pensa na frente. Exatamente. E o meu pensamento era o seguinte: eu não quero me formar de maneira nenhuma cru. Você queria experiência. Despreparado, não quero. Eu quero me formar, tipo assim, com experiência. Aí, o que eu fiz? Na internet, eu descobri uma nutricionista chamada doutora Aline Davi. Um abraço para a doutora Aline Davi. Amo demais. Ela, assim, foi uma pessoa que entrou no meu caminho. Os congressos que ela faz, eu participo de todos. Engraçado que a gente sabe que carrega um pouquinho de cada pessoa que passa na nossa trajetória, né? Sim. E como que eles nos ensinam. Sim, e tipo assim, eu consegui chegar a ser um profissional como a doutora Aline Davi, nossa, poxa, ela assim, excelente. Aí conheci o curso dela, o curso de nutrição aplicada, fazendo aqui uma propaganda para você, hein, doutora? Curso de nutrição aplicada. Em outubro vai ter o terceiro congresso, tá? E no Instagram dela ela já está anunciando quem vão ser os palestrantes. Fechado só para nutricionistas? Não, aberto para outros profissionais também. E aí ela em outubro vai ter, né? O terceiro congresso. Ótimo. Vanessa, então, no segundo período da faculdade, eu já comecei a fazer o curso de nutrição aplicada com ela. Direcionando seus atendimentos futuros. Sim. A área de biologia, que eu me enrolei no primeiro período, nossa, através do curso dela. Você vê que precisava de um direcionamento, né? Você precisa de uma mentora, uma pessoa para te acompanhar. E isso aí, o que eu fiz? Eu participo até hoje da mentoria dela. Porque assim, o curso é válido por 2 anos. Quando chega no final dos 2 anos, você pode renovar. E eu já fiz a renovação. Venceu minha renovação desse 1 ano, já renovei de novo. Porque, então, tipo, na verdade, assim, ela vai te acompanhar pelo resto da vida, sim, né, não dá pra ficar sem. Até eu me interessei, tô pensando em... Isso aí, nossa, com a nossa parceria de atendimento nutricional e psicológico. Para quem não sabe, eu e o Leandro, a gente está num projeto muito bacana de emagrecimento. Depois dá uma olhadinha lá, estamos no Instagram, tá? Vai ser muito bacana para você participar. Leandro, falando um pouquinho sobre a importância da nutrição nos dias atuais, eu queria que você aprofundasse um pouquinho sobre a relação paciente-profissional, nutricionista no caso, porque eu posso trazer da minha experiência como psicóloga, né? A gente sabe que se o paciente ele não engaja no tratamento, não tem muito o que fazer. A gente fica com o paciente 1 hora e ele fica consigo mesmo 24 horas. A gente tem interferência da família, o meio, tudo isso. Às vezes até o trabalho. Por exemplo, tem pacientes meus que não conseguem se alimentar durante o trabalho. Então, é uma situação muito complicada. Então, como que você acha que deve ser esse relacionamento entre nutricionista e paciente? E quando isso não acontece de uma forma boa, como que você lida com essas variáveis no dia a dia? Tá. Eu vou fazer um link com o que a gente estava falando. Sim. Então, olha só. Doutora Marcela Freire, ela me deu orientação nutricional.
ela disse para mim assim, olha, esses alimentos aqui são importantes para você, tá? Esses alimentos você precisa incluir na sua dieta. Já passou aqui no Foco Saúde Podcast a doutora Maria Fernanda Pedrosa. Assisti. E ela é excelente. O Leandro estava calvo, hoje eu não tô calvo mais. Então, olha só, os profissionais, eles orientam a gente. E a gente que tem que decidir, eu vou seguir o que esse profissional está dizendo ou não. O que a doutora Marcela falou para mim, eu fiz. Então você me diz que também influencia uma questão de escolha. Sim, exatamente. A doutora Maria Fernanda, ela falou assim, Leandro, olha só, o seu tratamento, vamos fazer o tratamento. Eu fui para fazer o transplante e aí tive uma síncope, né, vasovagal, desmaiei. Ela falou assim, olha, vamos tentar fazer o seu tratamento clínico primeiro. E fomos fazer o tratamento, excelente profissional. Fizemos o tratamento clínico. E assim, se olhar no meu Instagram lá, tem o antes e depois. E muito diferente. Muito diferente. Então assim, você encontra, o que eu digo, a gente precisa encontrar o profissional certo. Encontrou o profissional certo, você vai ter resultado. Voltando na minha formação, pensei assim, olha, eu não quero me formar cru. Eu me formei o ano passado, Vanessa, em agosto de 2023. E para uma formação recente, Leandro, você tem uma visão excelente. Não é porque você está aqui na minha frente, não. Nós trabalhamos juntos. E eu assisto você atender os pacientes. É de uma forma integrativa, humana. É um olhar para além da medicina, além da saúde, né? A gente tem que entender que o paciente ele é biopsicossocial. Exatamente. Tem que levar em conta diversas coisas. Você me falando assim, Vanessa, lembrou da disciplina de nutrição funcional, onde tem uma teia, onde as coisas vão se interligando e a gente analisa ali o paciente de acordo com o que está ali. É o sistema ATMS. Sim. Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Antecedentes, o T de Tigers, que são gatilhos, o M de mediadores e o S sintomas. Muito ligado à psicologia também, né? E também, isso aí. Então a gente vai ir olhando, observando aquilo ali. Então, formado em 2023, mas já tipo assim, olha, eu não quero ser um nutricionista mediano, sabe? Aí você pensa assim, Leandro, formação. Vanessa, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de estudar. Quando eu pego alguma coisa que me interessa... E engraçado que a gente na área da saúde, a gente estuda e acha que nunca sabe bastante, né? Porque a gente está o tempo inteiro buscando o melhor para o nosso paciente. Eu vejo isso em você. Aí olha só, nessa situação, Vanessa, o que eu faço? Eu falei assim, cara, vou me formar e eu vou bem entrar vou fazer uma pós. Aí eu falei assim, cara, onde que eu vou fazer uma pós-graduação? Vanessa, você lida com pessoas que têm medo, né? Que sofrem com a questão do medo. Na minha trajetória na faculdade, eu participei de alguns congressos e alguns simpósios, tá? Eu participei do congresso da doutora Aline Davi, eu participei do congresso da VP, que é excelente, onde eu conheci uma nutricionista chamada Natércia Persegoni, para mim uma referência na área de emagrecimento. Doutora Natércia Persegoni, sabe? Excelente, ótima professora, sabe? Quando você senta para assistir uma aula dela, você pode ir assistir qualquer palestra dela. Você vai sair de lá com atualizações excelentes. E aí, também no simpósio, na simpósio de oncologia no Rio de Janeiro, aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Quem que eu vou procurar? Aí o Leandro, que é um pouco ousado, eu falei, cara, eu vou fazer pós em São Paulo. Só um adendo, um pouco? Bastante. Aí, Vanessa, olha só, eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pós em São Paulo. E aí eu pensei assim, já conheci a doutora Aline Davi, e eu conheci a Plenitude Educação, do meu amigo Renato,
Um abraço pro Renato, é um nutricionista também, e ele atua na área da saúde, na área da educação. Ele tem uma faculdade. E aí na faculdade eu vi os professores. Anteriormente, quando eu fui no congresso dessa faculdade, é o BTTF Conference, eu vi um professor lá palestrando, chamado Lancha Júnior. O Lancha Júnior, eu conheci ele através de uma nutricionista que estava em formação também, que é a Thaís Laguardia, lá de Juiz de Fora. A Thaís virou assim, Leandro, na palestra apareceu lá o nome de Lancha Júnior, aí a Thaís falou assim, Leandro, você conhece ele? Eu falei, não conheço não. Leandro, passa a seguir. Imediatamente eu já fui lá no Instagram e comecei a seguir. Fui pro BTTF Conference. Chegou lá, ele estava lá falando. E assim, uma das coisas que ele falou assim, olha, tem alguns alunos meus aqui e tal. Eu falei assim, eu sentado lá, olha como é que são as coisas. Eu sentado, falei, poxa, um dia eu quero estudar com esse cara. E você busca e consegue, né, Leandro? Então, olha, como Deus abençoa a gente. Vanessa, um ano depois, eu estava dentro da sala de aula com ele. E antes dele iniciar a aula, eu chamei ele e falei assim, professor, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Há um ano, mostrei o vídeo para ele, falei assim, há um ano, o vídeo não, a foto que eu tinha com ele. Falei, há um ano atrás, eu estava no BTTF Conference e eu estava vendo você, a sua palestra. E eu falei assim, poxa, eu queria estudar com esse cara. E hoje eu tô aqui, ó, em São Paulo, aqui estudando contigo. No meu Instagram, Vanessa, tem o recorte dele falando, olha, hoje eu quero abrir essa aula aqui, eu quero falar com vocês aqui a respeito do Leandro, ele teve aqui há um ano atrás, ele viu uma palestra minha, ele queria estudar comigo e hoje ele está aqui. Cara, aquilo foi demais. E é uma coisa importante que você está dizendo, é que nós somos observados como profissionais. Às vezes a gente acha que não. Sim. Mas as pessoas estão olhando, a forma como a gente atua, o jeito que a gente lida com o paciente, a atenção que a gente dá, né? Então, vale a pena, demora. Acredito que dentro da área da saúde são escadinhas, né? Mas a gente não pode olhar, eu tenho que subir isso tudo. Não, cada dia é um degrau, é um conhecimento. E a gente lida com várias situações, né? Que se for olhar mesmo, a gente desiste. Principalmente quando a gente vê que um paciente não conseguiu evoluir, talvez por ele mesmo. Mas ficamos tristes, né? Sim. E eu não sei se você se cobra, a gente fala sobre a importância do nutricionista nos dias atuais. Mas e as diversas situações que a gente enfrenta? Então, vamos agora para o que você... Voltando na sua pergunta, vou te responder agora de maneira mais direta. O nutricionista, o psicólogo, o médico, ele tem o seu papel. Como o paciente também tem. Sim. Se lá atrás eu olhasse para o que a doutora Marcela falou para mim e falasse, vou seguir nada. Não ia construir um caminho. Você tá entendendo? Porque hoje, vamos voltar naquela situação das dicas. Gente, olha só. Na internet, né, a gente tem várias dicas. Muitas são válidas. E outras que a gente fica assim... A gente lida também com o imediatismo, né, Leandro? As dicas estão totalmente ligadas a essa situação. Sim. A pessoa chega no seu consultório e fala, eu quero pra ontem. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Eu quero ficar igualzinho essa pessoa que dá foto, ó. E tem que ser pra ontem. Eu vou casar em dezembro. Aí chega em setembro, a pessoa quer emagrecer. E você se vê naquela situação até encurralado, né? Então, a gente entra na questão de dicas, imediatismo e a responsabilidade do paciente, que ele joga no colo do profissional... Sim. Se isenta de certas coisas, mas a gente não fica com ele o tempo inteiro, né? Sim, o que acontece? Tem que existir por parte do paciente a confiança no profissional que ele está. Eu costumo dizer, Leandro, que faz parte da cura o desejo de ser curado. Sim. Se ele não tem desejo... Sim, exatamente. Vanessa, como você está falando aí, o paciente, ele tem que olhar pra gente e falar assim, peraí, olha só. Vou dar um exemplo aqui. O piloto. Você sobe lá no avião, você entra no avião. Confia nele. Tem que confiar, cara. Plenamente. Sim. Entendeu? Se você entrar lá dentro do avião e falar assim, ô piloto, vai dar certo? Ninguém duvida dele, né? Sim.
é a mesma situação. Aí, Vanessa, vai na seguinte situação. Existem profissionais e profissionais. Eu tenho um amigo que ele tá fazendo medicina, tá? Hugo, ele é lá da minha igreja, sabe? O camarada, ele é, sabe, um super ser humano, camarada, gente boa demais. E ele conta algumas coisas lá da faculdade. Ele falou que uma das professoras pegou e falou assim, ó, existem médicos e médicos. Existem os bons médicos. Existem os bons nutricionistas. Existem os bons psicólogos. Cara, procure tentar se enquadrar. Os bons. Procure esses profissionais. Aí, Vanessa, a gente pensa no seguinte. Você se formou, né? Agora eu vou jogar pra cima de você. Você se formou, se acomodou? Não, nem posso. Quantas pós você fez depois? Muitas. Olha só. E ainda acredito que não é o suficiente. Então, é isso aí. Então, Vanessa, ontem eu tava em casa, pensando no podcast, e eu ponhei um assunto para poder estudar. Peguei aquele assunto para poder estudar e eu falei assim, cara, isso era umas 10h30 da noite, eu estudando, sabe? Por quê? É muito sério uma vida. Muito. É muito sério. Não é o paciente lá pagar a consulta e ser atendido de qualquer maneira. Na verdade, a área da saúde ela não é um comércio. Eu sempre falo, não é um produto. O ser humano é uma vida. E é uma vida com pessoas que estão esperando essa melhora também. Um pai, uma mãe, um filho. Exatamente. Né? Nós atendemos pacientes que falam, mas eu mudo toda a minha rotina familiar. Todas as pessoas vão começar a almoçar na mesa, coisa que não tinha antes, né? Sim. Então você tem que começar a ter um olhar de uma forma integrativa. Sim, sim. Nós mudamos de vida, não existe comércio. Sim, exatamente. Como você está falando aí, questão de forma integrativa, né? Eu não posso deixar de falar aqui no Dr. Humberto Portela, sabe? Dr. Humberto, a Adriana Cioli, esposa dele, a Helena. E eu ainda vou conhecer, porque eu fiquei apaixonada no podcast. O podcast dele, né? Foi o podcast número 1. E ele é médico da área de medicina integrativa. E ele é da faculdade que eu formei, né? Ele é de Vassouras. De Vassouras, exatamente. Formei lá. E aí, o que acontece? Outra coisa que é muito importante são os profissionais que nos cercam, tá? Isso é importante demais. Veja com quem o seu psicólogo anda, com quem o seu nutricionista anda, com quem o seu médico anda, porque isso diz muito. Né? Sim, nós vamos sentar à mesa, né? Então, Sim. Se servir de conhecimento. Se servir assim de que conhecimento. Assim, eu aprendo muito do Dr. Humberto. A gente esteve num congresso agora em São Paulo. Vocês foram juntos, né? Isso aí. A esposa também foi, A esposa dele também foi. A Adriana se formou em nutrição também. Ela é excelente na área de uma dieta sem glúten. A Adriana faz umas receitas que eu fico assim, Adriana, você tem que postar. Sabe o que é interessante? Você fala delas de uma forma natural. Os profissionais da área, por exemplo, nutricionista e nutricionista se encontram não é para ver com rixa, né? Sim. Tem que ver como vou agregar, o que eu posso contribuir para você. Sim. E isso também, Leandro, dentro da questão da importância dos nutricionistas, a gente tem que entender o nosso paciente como um todo e tirar a questão de eu sou o profissional. Nós estamos aqui para o outro, então Sim. não tem que ter competitividade. Sim, é assim, A gente vê isso, é maravilhoso o jeito que você lida na Longevitar, a forma como vocês se integram. Sim. É lindo de ver. Sim. Ali, assim, é uma equipe. O Dr. Humberto, o projeto do Instituto é maravilhoso. O dia que ele pegou e falou assim, Leandro, eu quero conversar contigo. Eu não sabia nem o que se tratava. E aí ele marcou uma reunião comigo, me apresentou, ele lá em Vassouras, e pelo computador ele abriu a tela, Leandro, aqui esse é o projeto. É um sonho. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o Instituto Longevitar, conheça, porque é maravilhoso. O local onde você é atendido, sabe? A forma integrativa que existe ali é muito boa.
é excelente. Vanessa, a gente pode falar. Nós temos 2 locais de atendimento que nós podemos falar que eu já atendo lá no Instituto Longevitar. Quem sabe você não vai atender lá também um dia. Exatamente. E a gente tem a CenterMed, né? Dr. Abraão, doutora Elisângela e doutor Leonardo. Uma equipe de peso. Outra equipe também que, assim, excelente. A clínica ali, eu convido também, quem não conhece a clínica CenterMed, vá conhecer. Porque também tem profissionais excelentes, né? E aí, Vanessa, a gente se cerca dessas pessoas. O que acontece? Você falou a respeito da questão de concorrência. É assim, eu penso que a gente precisa ser seguro de si. Exatamente. Né? A gente precisa ser seguro. Eu não preciso menosprezar o outro nutricionista. Você não precisa menosprezar o outro psicólogo. A gente tem que saber quem nós somos. Né? Então não tem essa questão. Eu sei o meu lugar, eu tenho o meu lugar, você tem o seu lugar. Então a gente tem que ser assim, seguros. Eu vejo essa segurança do Dr. Humberto. Sim. Sabe? Então, os pacientes precisam sentir isso em nós. Aí é muito interessante, vamos lá, voltando às questões das dicas aí. Gente, dicas são válidas, mas tem dicas que você saia correndo. Então, olha só, nada substitui uma consulta nutricional. Na consulta nutricional, o nutricionista, ele vai te avaliar de maneira profissional. Não vai ser dica. E não só física, mas Sim. eu tava observando em você, Leandro. Leandro me dá umas dicas nos atendimentos, tá? Que nós atendemos juntos. Uhum. Então, a gente percebeu numa paciente essa semana, né? Eu falei, Leandro, ó, fica atento aqui a um transtorno corporal, né? A forma de imagem, transtorno. E ele, na hora, pescou. Sim. Sabe? Então ele conseguiu entender. Gente, é maravilhoso um profissional que consegue ter o olhar psicológico. O Leandro, ele não olha só como nutricionista. Ele olha como médico, fisioterapeuta. Eu estava observando a forma de verificar as medidas da paciente, né? Ó, tô olhando aqui uma linha, né? Sim. Eu tô observando aqui, vamos tentar levantar essa possibilidade aqui de uma pré-diabetes? Sim, exatamente. Então, aquilo foi maravilhoso. Você não está olhando só as medidas do paciente. Sim. Você está olhando ele como um todo. A gente sabe que a medicina, ela dissecou, né? Um toma conta do braço, outro toma... Mas é muito complicado. Porque nisso que a gente disseca, quem vai olhar o paciente como um todo? É o que a medicina integrativa trata, né? É aí que nós entramos. Né? É isso aí. A gente observar o paciente de maneira integral. O projeto da gente aí, né, atendimento nutricional e psicológico junto para quem tem dificuldade com emagrecimento. Vanessa, outra coisa que os bons profissionais têm é o seguinte, ele sabe a área dele. O médico, ele sabe qual é o papel dele, ele sabe qual é o papel do nutricionista e sabe qual é o papel do psicólogo. Sabe? Mas isso permite também que, por exemplo, eu sou psicóloga, eu notei essa semana uma paciente que ela não estava se adaptando a uma medicação. E era uma medicação muito forte, né? Sim. Então, assim, você vai olhando a tabela, eu olhei e falei, gente, eu acredito que não seja interessante essa paciente, para um transtorno depressivo, tomar essa medicação. A gente estuda, né? Sim. Psicofarmacologia. E eu bati mesmo, né, nessa tecla com o psiquiatra. Aí ele, mas porque se a gente não tiver essa noção, ele vai invadir a gente. Falou, não concordo. Mas até para isso, a medicina integrativa, a psicologia, a nutrição, a gente tem que saber conversar com o outro profissional e tem que ter uma abertura maravilhosa, né? Vanessa, olha só, você falando assim, me leva ao seguinte pensamento. As pessoas, elas às vezes não têm noção de como é a formação do profissional, nutricionista, da formação do psicólogo. Vou falar aqui algumas disciplinas que a gente tem muito em comum. Vamos lá. Anatomia. Farmacologia. Biologia celular. Fisiopatologia. Você estuda psicologia? Eu também estudei psicologia, exatamente. Psicologia integrada à nutrição, na área da nutrição. Comportamento. Exatamente. Então, olha só.
Gente, interações medicamentosas. É o que você fez com essa paciente, né? Olha, peraí, ó, essa medicação. Aí você entra em contato com outro profissional e fala com o profissional. Ontem aconteceu uma situação. Eu estou com uma paciente e ela vai fazer uma cirurgia metabólica. E ela precisava passar por mim. O médico dela, cirurgião, encaminhou ela para mim. E aí eu fiz a avaliação dela, beleza. E respondi ao encaminhamento desse médico. A paciente, ela falou, Leandro, mas essa documentação que você me deu aqui, eu preciso que esteja mais claro que eu estou indicada para poder fazer essa cirurgia. É muito importante o seguinte, eu como nutricionista, eu não posso fechar diagnóstico. Não posso. Quem fecha diagnóstico é o médico, né? Na psicologia também é a mesma coisa. Na psicologia eu posso fechar diagnósticos de transtornos mentais, mas mesmo assim o diagnóstico ele não é fechado sem uma avaliação aprofundada. Sim. Por exemplo, eu não dou diagnóstico de pelo menos no máximo 2 anos. Sim. E aí é uma situação que o psiquiatra discute comigo, mas Vanessa, você tem que dar o diagnóstico para a pessoa, você está acompanhando, ok, mas a gente sabe de todas as variáveis. Sim. Já cansou de chegar pessoas para mim, tem um TDAH. E aí na hora que eu faço a avaliação neuropsicológica dessa pessoa, ela tem uma depressão persistente e não acusou o TDAH. Ou seja, uma depressão foi uma comorbidade que ela avançou em cima de um outro sintoma. Sim. E se confundiu com o TDAH. Então, nesse tempo de 2 anos que a pessoa está em terapia comigo, eu consigo avaliar ela certa. Eu Sim. consigo ir na escola, eu consigo ver com o nutricionista, eu vejo o comportamento familiar. Então, gente, um diagnóstico ele não é simplesmente um papel, né? Sim, igual a paciente que a gente avaliou ontem, né? Eu observei a Acanthes nigricans. Né? Observei na paciente. Aí você se atenta. Aí você se atenta, olha, pode ser isso. Aí o que eu faço como profissional? Solicito o exame adequado. Solicitei o exame adequado, opa, olha só. Nessa paciente que a gente observou ontem, essa questão, a questão suposta de hemoglobina glicada dela tá normal, tá? Tá normal. Então, assim, a gente faz a avaliação completa, né, Vanessa? Não é uma avaliação simples. Eu sempre falo, Leandro, o que você está comentando é imprescindível. A gente nunca avalia o paciente em uma situação. Sim. A gente avalia o paciente todo. Sim. Isso numa avaliação neuropsicológica, nutricional, medicina, é tudo. Sim. Você não pode deixar uma brecha. Se você errar, essa pessoa vai com diagnóstico pro resto da vida. Errado. Por isso, você não dá diagnóstico, eu dou. Mas é uma briga dentro da área, porque assim, o paciente ele quer saber o que ele tem. Sim. E muitas das vezes não é o diagnóstico fazer a diferença, é a forma como ele se comporta diante do sintoma. Sim. Né? Eu liguei pro médico, né, que tinha encaminhado, falei assim, doutor, olha, eu não posso fechar diagnóstico, tô ligando aqui pro senhor, pra gente resolver essa situação da paciente, tal. Ele foi muito educado comigo e falou, olha, Leandro, olha, assim. Porque existe toda uma legislação e a gente precisa respeitar. Sim. A gente precisa ser ético, né? Outra situação que a gente precisa verificar em profissionais, eles são éticos ou não? Né? Isso é uma situação que tem que pesar. Leandro, você falando sobre a ética é muito importante. A importância da nutrição nos dias atuais. Isso engloba, a gente pode ficar aqui até amanhã. Sim. Né? Mas a gente sabe que também tem muita proibição dentro das redes sociais, principalmente de antes e depois, né? É muito complexo. A gente sabe que a divulgação do profissional é importante. Hoje Sim. a gente tem um portfólio que está ali. Sim. Se você não aparece na rede social, quem vai saber que você existe? Sim. E como você vai transformar vidas? Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque assim, isso também pode gerar um tipo de comparação naqueles outros pacientes que estão chegando, trazer sofrimento. Essa né? É a preocupação do Conselho Federal de Nutrição, de nutricionistas, né? Então, a gente não pode fazer antes e depois de paciente. Não proibido pode. Na área nutricional. Na área nutricional. Agora, para os médicos já foi liberada essa questão. O médico pode fazer antes e depois. Os nutricionistas, por enquanto, não podem, sabe? Quem está fazendo não é legal fazer. Entendi. Tem que tomar um cuidado. Tem que tomar cuidado. Nas minhas redes sociais,
o que você vai ver nas minhas redes sociais? Exemplos de pacientes que estão praticando musculação, ou estão fazendo Muay Thai, ou estão jogando bola, ou estão fazendo jiu-jitsu, né? Eu tenho uma atleta que eu acompanho ela, a Raíssa Campos, né? E essa situação você vai ver exemplos de dietas. Às vezes o paciente vai lá e marca, Leandro, ó, meu almoço hoje, ó, tá certinho. É legal, né? O que a gente acha, Leandro, que a gente tem saído desse pensamento antigo de que a nutrição, ela é restritiva. Sim, eu preciso emagrecer, então tem que comer pouco. Isso ainda continua. E não, você vem em contrapartida mostrando, não, você pode comer. É a forma como você se comporta perante a comida. Como que você lida com ela? Como que você vê essa comida no seu dia a dia? Vou aproveitar esse gancho aqui seu e vou falar o seguinte, Vanessa. Como a doutora Anatécia Persegoni fala, tá? No processo do emagrecimento, é muito mais o que eu vou inserir na sua dieta do que eu vou retirar da sua dieta. Entendeu? No processo do emagrecimento, é assim. As pessoas, o que acontece? Existe um preconceito com respeito ao nutricionista. A pessoa já logo pensa assim, vou no nutricionista, ele vai tirar isso. Tem até uma blogueira que colocou na rede social, deu vontade de te marcar, né? Ela chega na consulta e ela fala assim, não, mas você vai tirar, né? Você vai tirar aquele docinho. Não, mas aí não. Se você vai tirar, eu prefiro parar. Então, assim, não vai tirar. A gente vai inserir coisas novas no seu dia a dia. Exatamente. Esteja disponível a conhecer o novo, né? Olha, essa questão que você falou assim, esteja disponível a conhecer o novo. Quantas pessoas, Vanessa, estão travadas por conta disso? É um medo irreal. Elas não se abrem para o novo. Vanessa, vamos lá, olha só. Leandro, você sempre comeu direitinho? Não. Né? Leandro, a gente também, nós somos seres humanos, né? Até a gente descobrir a área da saúde, nós erramos também. Eu acho que é isso que é bacana. Então, é o comer intuitivo, porque a gente vai assim, a vida inteira assim, comendo de maneira intuitiva. Enquanto eu não fui lá e procurei a nutricionista para poder me informar. Olha, é assim, é dessa forma. Eu me alimentava, achava que estava legal. E não só isso, as pessoas fazem dieta, porque a gente fala que é uma restrição alimentar, né? Por conta própria. Ela acha, quer ver? Eu, quando comecei a emagrecer, eu não achava que eu precisava de um nutricionista. Eu então não cheguei ao meu peso ideal. Eu entendo que tudo é um processo, né? Mesmo sendo profissional. Mas antes, eu era muito resistente, antes da psicologia, e eu bebia, olha só, olha a loucura que eu fiz. E eu assumo que eu fiz, Leandro. Eu comi durante um mês direto, só chuchu e arroz. Ai, Jesus. E eu digo porque eu vi na internet, antes de me formar. E eu queria emagrecer a todo custo. Aí, cadê a carne? Cadê as outras vitaminas que eu precisava? Não tinha. Era chuchu, arroz e água. Emagreci, mas fiquei doente. Nossa. E aí você vê a bomba que a gente faz no nosso organismo. E não só isso. Eu te confirmo aqui que eu bebia cavalinha, hibisco, tudo junto. Porque fazia aquela parte de jogar fora mesmo. Fazia xixi toda hora, mas mal sabia que eu estava me adoecendo. Sim, então o que acontece? Quando a pessoa, ela tira o preconceito e procura o profissional vai orientar ela da maneira correta. Por exemplo, olha só, a gente tem os macros e os micronutrientes. Exatamente. Então, olha só, e a gente precisa ter muito cuidado com as modas, as modinhas. Foi o que eu segui, né? Dieta tal. Gente, olha só. O dia do suco verde, né? Vou tomar só o suco verde. Sim, então, olha só. Até no nosso meio profissional, a gente tem que ter cuidado também, tá? Porque acontece o seguinte, agora é a dieta cetogênica. Agora é a dieta do Mediterrâneo. Agora é a dieta sei lá o quê. Gente, até no meio profissional a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque a gente como profissional, a gente tem que ter cuidado pra gente não seguir modas também. A modinha.
Hoje é moda prescrever coenzima Q10, vamos colocar assim. Não que seja uma moda isso. Mas realmente avaliar, o paciente precisa disso mesmo? E não simplesmente porque está todo mundo fazendo. Não existe isso, né? Hoje uma pessoa, não é minha paciente, na academia me perguntou assim, Leandro, eu tô tomando glutamina. Eu virei para ela e falei assim, você tá jogando dinheiro fora. E é difícil para o paciente escutar isso, porque eu que diga, quando eu fiz essa dieta, eu estava querendo economizar o meu dinheiro. Mal sabia que eu estava piorando minha condição de saúde, que eu não ia economizar nada. Eu ia gastar tudo lá na frente. Sim, exatamente. Né? E eu me prejudiquei tanto que o que eu parei em médico, por exemplo, eu tenho endometriose. A gente sabe que endometriose, tudo bem, não tem muito a ver, né? A gente acha que não. Mas tem. A alimentação ela tem que estar equilibrada. Nosso corpo é um só. Exatamente. Então eu estava prejudicando a outra área. Sim. E achando que eu ia economizar, mas não era bem assim. Vanessa, lá na pós, voltando para minha pós-graduação, a gente está no meio de... Vou citar os profissionais que tem lá. Vamos lá, olha. Nosso coordenador era o Rodolfo Pérez. Excelente nutricionista. Excelente. Não tem que dizer contra o cara. Excelente nutricionista. Tá? Lancha Júnior. Lu Lancha. Agora, quem são os coordenadores lá agora é a Roberta Carbonari, Dr. Paulo Musi, médico ortopedista da área esportiva também. Dr. Felipe Donato. Olha os profissionais que a gente está falando aqui. Dr. Felipe Donato. Marcelo Saldanha. Luísa Volpe. A Luísa Volpe na área de nutrição estética e saúde feminina. Paulo Mendes. Tive aula com ele agora. Nesse último final de semana que eu fui para pós. Tive aula com ele. O cara, a aula dele é fantástica. Sabe? Eu fiz até uma história agradecendo. Falei para ele assim, olha, é ótimo quando o docente tem domínio do que ele está ensinando. O discente chega a um outro nível. E é exatamente assim. Professor Luiz Moreira, fui no congresso dele, da High Nutrition. Sabe? Excelentes profissionais. Excelentes pessoas pra gente ver, pra gente aprender, tá junto. Modelar, né? Sim. Cada um deles trata de maneira muito séria a questão nutricional. Tá? Aí tem médicos, tem farmacêuticos, cada um deles trata de maneira muito séria a questão nutricional. Vanessa, macronutrientes. Não podemos deixar de fora. Aí precisa existir um equilíbrio. Proteína, carboidrato e lipídios. Leandro, lipídios, gorduras. E você pensa, eu que o diga, comendo uma coisa só durante um mês. Durante um mês? Exatamente. E assim, eu assumo porque eu não tinha conhecimento, né? Eu não era psicóloga, então assim... a gente fica na esperança, Leandro, é uma esperança de, eu vou emagrecer com um pouco. Eu vou emagrecer. E é tão pouco, que é tão pouco até no alimento, até no que você está passando para dentro, Posso falar uma coisa? Emagrecer não precisa ser um sofrimento. Mas eu descobri isso. Só que aí não precisa perder a saúde para depois você entender que você pode emagrecer de uma forma saudável. Sim. As pessoas precisam, o que eu vejo hoje, e principalmente com a experiência que eu tenho, é que elas precisam perder para dar valor ao que tinham. E isso é muito triste. Por exemplo, a sorte, né? Eu digo como sorte que eu consegui acordar antes, porque aí eu me formei, eu comecei a estar na academia, eu vi outras pessoas, socializar é muito importante, você conversa com daqui, eu falei, poxa, olha o que eu tô fazendo com a minha vida, né? E aí você entra na faculdade, a Universidade de Vassouras, na época que eu entrei ainda era a Universidade Severino Sombra, né? Então, assim, já tinha uma patente, mas era uma faculdade mais antiga dentro de Vassouras. E eu conversando com os professores, o que você está fazendo? Eles mesmos me chamaram a atenção. Falei, poxa, eu tô errada? Tá errada. Você está se formando, vai se formar psicóloga agora? Você chegou a fazer isso? Então você
Aí, de certa forma, você olha e fala assim, agora eu tenho uma experiência para lidar Sim, quando eu estiver com nutricionista. sim. E para não deixar outras pessoas perderem a vida, porque que bom que eu não adoeci mais. Sim, sim, E aí eu vou ter um olhar diferente para aquela outra pessoa, né? sim. As dietas feitas da cabeça, sem nenhum tipo de orientação, vão de qualquer forma trazer prejuízos. Por isso que eu, por conta própria, te digo, tá? E tenho experiência. A gente associa a redução de peso, a redução de alimento e redução financeira. Sim, Associa isso, é intrínseco, tá no ser humano. sim. Então a gente acha que não precisa de nutricionista. Da mesma forma, um paciente que está com depressão, eu preciso de psicólogo. Olha só, Vanessa, você tocou num ponto interessante, que é a questão financeira, né? Às vezes as pessoas pensam assim: eu não vou no nutricionista não, porque eu não vou gastar dinheiro. Mas gasta dinheiro com A longo outras coisas que pioram a saúde. Vamos lá. Quanto que uma pessoa que é fumante gasta por mês? Eu tenho Quanto um que- paciente que gasta em torno de R$ 3.000 com Cigarro? cigarro e bebida. Então, olha só, R$ 3.000 com cigarro e bebida. Esses R$ 3.000, gente, você paga sua consulta com um nutricionista, dependendo também do nutricionista, tá? Porque tem uns que cada um cobra, eu não posso falar do preço do outro profissional, tá? Mas a gente observa o seguinte: tem realidades que são diferentes. Então, a gente tem que olhar dessa forma também para o público que a gente está atendendo, né? Tem lugar que você vai poder cobrar muito pelo seu trabalho? Vai cobrar. Mas tem lugar que você precisa se adequar. Aqui eu não consigo cobrar X. Exatamente. Por causa desse público. Esse público é assim. Então, como profissional de saúde, a gente tem que pensar nessa questão também. Tudo é Né? verificado. Tem tudo a ver. Me perdi. Olha só, no assunto financeiro, questão financeira. Então, olha só, a pessoa estava gastando R$ 3.000 com cigarros e bebida. Gente, pega R$ 3.000 e vai investir na sua alimentação, vai sobrar muito dinheiro. Coloca na ponta do lápis. Academia, nutricionista, vamos dizer, a gente tem o Psicólogo. projeto, psicólogo. Aí você vai no supermercado fazer as compras que necessárias e aí você pode descobrir que talvez aquilo que você comprava até além. Além, né? exatamente. E aí pode fazer uma economia, porque Sim. a gente não tem noção de que, eu tô muito ansiosa de madrugada, então vai lá, abre a geladeira, tá comendo. Conheço pacientes que estão enfiando doce debaixo do colchão para esconder da família que come, e isso já é aquele dinheiro que escoa pelos dedos. Sim. Então, assim, se você for colocar, não dá Sim. esse valor. Não dá esse valor. Mas, Leandro, aí entra uma questão sobre os vícios. A nutrição aplicada aos dias atuais. Como que a gente consegue trabalhar com esse paciente, sendo que ele tem o hábito dos vícios? E eles falam, tá lá a cervejinha, eu até falei no meu podcast, né? Tá aqui a cervejinha, a minha terapia do dia. Você sabia que existem alimentos que são inseridos na dieta do paciente para que vinha trazer para ele saciedade? Sim. Entendeu? Então é assim. Tem alimentos específicos que nós inserimos na dieta do paciente para trazer saciedade para ele. Mas tem um ponto-chave que é a aceitação dentro do processo. Exatamente. E olha só, vamos citar aqui, a gente não vai citar o nome da paciente, né? Mas a paciente, por dica de uma pessoa, falou assim: vou tomar esse suplemento aqui. Por dica. Aí você vê que não entra muito na rede social, né? Tem a questão, olha quantas variáveis nossos pacientes estão ali todos os Vulneráveis. dias. É YouTube, porque tem várias dicas. Sim. Aí uma pessoa lá que é blogueira tá falando, acompanha meu dia. E ela tá fazendo exatamente aquilo, então ela vai, poxa, se deu certo pra ela, pode dar certo pra mim. Aí entra o comparativo bem consciente. Mas aí entra onde a gente Aí entra a gente amiga, falou, entra ó. família, entra o financeiro, entra diversas coisas. Na academia, olha, toma esse remédio aqui, toma esse laxante. A gente sabe também que tem, né, por exemplo, tem várias formas de você definir dentro de uma academia do que você tomar medicações. E mesmo assim, vem aquele amigo, toma isso aqui, ó, deu certo. Sim. E Ó, nós estamos envoltos o tempo inteiro. sim. A pessoa que chegou na academia pra mim e perguntou assim: Leandro, eu tô tomando glutamina. Eu falei: você tá jogando dinheiro fora.
essa paciente de ontem jogou dinheiro fora. Ela não precisava tomar aquilo ali, não tinha necessidade nenhuma. E uma amiga que fez de boa vontade, porque a gente sabe que amizades, elas muitas das vezes estão fazendo para poder ajudar, infelizmente não conseguiu ajudar, e o que aconteceu? Trouxe um sofrimento para essa paciente. Sim. Olha só, trouxe um sofrimento para o paciente. Então, olha só, gente, a gente precisa procurar o profissional correto. Não tem essa. Tem que procurar o profissional correto. Nas questões financeiras, tá gastando dinheiro à toa. Gente, para de gastar dinheiro à toa. Aí compra um monte de suplemento que não precisava nem tomar. Gente, olha só. Vou falar uma coisa aqui que às vezes vai chocar. Mas olha só. Vamos pensar no suplemento da seguinte maneira. Sua alimentação está ajustada, bonitinha. O suplemento, ele é apenas um quadro na parede. Vamos dizer que uma última instância, mas bem das últimas. Se você fizer tudo direitinho. Por exemplo, a gente estava tocando no assunto ontem, que é muito importante isso, acho que a gente precisa trazer nutrição aplicada aos dias atuais. Promoção de saúde em sentido amplo. Sim. Então, o que acontece? Várias pessoas estão tomando medicações psiquiátricas sem saber que o próprio organismo gera um opioide, que às vezes nem precisa, às vezes a ansiedade ela tem, mas você consegue controlar com alimentação adequada, exercício físico, sono regulado, água. A gente esbarra novamente lá na questão da medicina integrativa. Os 3 pilares, né? Sono adequado, alimentação adequada e atividade física. Ingestão de água exata, porque as pessoas estão ali não bebem água, a gente sabe que o nosso cérebro ele necessita disso. As pessoas acham que o nosso corpo é só para daqui para baixo. A cabeça não precisa. Sim. Gente, nosso cérebro também faz parte. Sim. E o cérebro é importante para uma nutrição adequada. Sim. Vanessa, aí olha só, a gente entra na questão dos suplementos, falei dessa questão, né? Quer ver uma coisa? Vai no nutricionista. Ele vai solicitar para você alguns exames. Vamos colocar assim, B12. B12 a gente sabe que se tiver deficitário, a questão da depressão, a gente se confunde, né? Sim. Então, olha que situação. Aí, você vai no nutricionista, o nutricionista vai pedir para você alguns exames. Pediu lá para o B12 e a sua B12 está baixíssima. Gente, a gente tem como intervir. Aí olha o que acontece. Aí, o paciente compra uma medicação. Tá comprando um suplemento que, peraí, não tá dando efeito nenhum. Sendo que o que daria efeito seria a B12. Exatamente. E não só isso, ainda alia ele a um remédio psiquiátrico. E faz uma bomba no organismo, achando que está com depressão. E não é avaliado a fundo. Olha a responsabilidade que o nutricionista também tem na área psíquica. Sim, exatamente. Então, olha só. Vamos falar uma coisa aqui. Eu queria tocar nesse ponto aqui, ó. Doenças crônicas não transmissíveis. Vou pegar no gancho do que eu estava lendo em casa ontem. O nutricionista... Vamos falar um pouquinho da formação do nutricionista. O nutricionista, ele pode atuar em UAN. O que é UAN? Unidade de Alimentação e Nutrição. Que é aquele nutricionista que vai trabalhar ali dentro de um restaurante e ele é responsável por toda aquela área ali, tá? Tem o nutricionista docente, né, a área de ensino. Tem o nutricionista que trabalha na área de pesquisas, né? Tem o nutricionista clínico, que é o meu caso. Eu escolhi trabalhar nessa área. Esportivo. Tem aí dentro, no clínico entra a seguinte situação. Vou me especializar em quê? Em nutrição esportiva e estética. Vou me especializar em quê? Em nutrição na área de endocrinologia. Vou me especializar na área de nutrição em oncologia, que é uma das áreas onde eu estou fazendo, sou pós-graduando também em oncologia. Então, o nutricionista ele vai escolher qual área que ele vai trabalhar. Ano retrasado, saiu mais 32 especializações para o nutricionista. Uma delas é nutrição em cardiologia. Bacana. Olha só. Então, eu vou tocar nesse assunto aqui. Doenças crônicas não transmissíveis. Muito legal. Vamos pensar aí. Hipertensão.
está dentro da área de cardiologia. Diabetes está dentro da área de cardiologia. As questões de AVC, de aterosclerose, estão dentro da área de cardiologia. O nutricionista trabalha nessas áreas aí. O nutricionista intervém nessas áreas. Vou citar uma área muito importante que eu acho que ainda é deficitário, tá? A parte renal. Eu tenho pacientes renais. Nefrologia. Nefro. Eu sei que não tem a ver com a cardiologia, mas a parte renal é muito... precisa demais. Sim. São pacientes carentes, sabe? E é assim, se esbarra, porque a gente sabe que o ser humano ele tá no sofrimento, ele tá pedindo socorro. Então, olha só. Entrou na área das doenças crônicas não transmissíveis. Gente, vamos parar e pensar. São doenças crônicas não transmissíveis. O que me assusta hoje é o cenário que a gente encontra, tá? Esse cenário de correria, tá? De ansiedade. Tenho que dar conta de tudo. Esse cenário é um cenário muito propício para doenças crônicas não transmissíveis. E opa, peraí. Elas são não transmissíveis. Então hoje, o que a gente precisa fazer? Prestar muita atenção no nosso ambiente. Como está o nosso ambiente? A gente entra na questão ambiente, nosso sono. Ambiente, estou praticando atividade física ou não? Ambiente, minhas refeições como tem sido? De qualquer maneira, tem muitas pessoas hoje que estão nessa condição de se alimentar de qualquer maneira. Vanessa, você pode me perguntar assim, o simples funciona? Muito. Muito. Gente, vamos lá. Nós temos o aminograma, no Brasil nós somos privilegiados, tá? Vou dar duas opções aqui. Arroz e feijão, aminograma completo. Macarrão e queijo ralado, aminograma completo. Leandro, o que é aminograma completo? São os aminoácidos que a gente não produz e que a gente precisa deles através da alimentação. A gente consegue alcançar eles através da alimentação. Aí você fala assim, vou comer só arroz e feijão? Não. Vou comer só macarrão e queijo ralado? Não. Entra o equilíbrio que você comenta. Sim. Aí a gente vai ter... Olha só, é difícil montar um prato saudável? Arroz, feijão, uma salada, legumes e uma proteína, carne. É difícil? Aí você fala assim, não quero carne. Ovo? É difícil colocar um ovo? Mas aí entra o fechar dos olhos, né? As pessoas já antes mesmo de tentar, já estão fechando a possibilidade. Vanessa, então, a situação é a seguinte. A Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Gente, olha só. Quando vocês... vamos colocar na questão dos adultos. Se você sabe que certo alimento é benéfico para a sua saúde, você não vai comer aquele alimento? Vou falar assim, Leandro, Exato. Você come de tudo? Gente, olha só. Nutricionista se entregando aqui. Não como jiló e nem quiabo. Não come? Não, jiló nem quiabo. Mas existem outros alimentos que eu posso substituir, que vão trazer benefícios para minha saúde também. Aí você fala assim, Leandro, e como que você lida com isso dentro do seu consultório? Através da orientação nutricional e abrindo os olhos dos meus pacientes. Por exemplo, gente, quando eu era mais novo, era arroz, feijão, batata frita e uma carne. Uma linguicinha, um ovo. Hoje, que eu sou adulto e depois de formado, gente, eu sei que eu preciso incluir na minha alimentação verdura. Eu preciso incluir legumes. Entra numa situação de, depois eu faço. Não. Eu sei que é importante, mas depois eu faço. Aí esse depois... Vanessa, quer saber uma das maneiras para um planejamento alimentar dar certo? Sabe qual que é?
organização. Na verdade, eu costumo dizer que é pra tudo na vida. Pra tudo na vida, exatamente. Quando eu recebo um paciente lá, ela já pergunta assim, como é que tá suas gavetas? Aí elas olham assim pra mim, ué, o que tá acontecendo? Como é que tá a sua gaveta? Como é que tá o básico? Você citou a Bíblia e tá lá. Seja fiel no pouco que eu te exaltarei no muito. Se você come o arroz de um feijão e equilibra o que o nutricionista pediu, você não precisa de muito. Tá vendo? E é a própria restrição. Só que você acha que você precisa menos do que aquilo, às vezes um grão. Vanessa, aí entra na parte financeira novamente. Eu vou gastar muito. Gente, peraí, você vai gastar muito? Tem certeza? Gente, a doutora Maria Fernanda Pedrosa, que é a minha dermatologista, né? Ela, no podcast, tem até um corte a respeito disso. A gente, como profissional de saúde, a gente consegue avaliar até onde o nosso paciente vai. O limite. O limite. Tem paciente que seria o melhor dos mundos, seria tipo assim, olha, isso tudo, o melhor dos mundos, isso tudo. Quando não dá para ser aquilo tudo, a gente vai priorizar. Ó, eu vou priorizar isto, isto e isto. Então a gente vai avaliando o paciente e vai vendo. Por isso que eu te perguntei no início, Leandro, sobre a importância do paciente, da relação paciente com o profissional. Sim. Porque se você tem essa destreza de conseguir enxergar até onde ele pode ir... Exatamente. Quer dizer, a anamnese que nós fazemos no início. Quantas tentativas essa pessoa fez? Sim. Vamos acordar para certas coisas. Quantas cirurgias, quantas tentativas invasivas. Quantos medos... Quantas angústias. Aí você começa a observar a pessoa rígida na hora da medição. Também. Aí, os traços da pessoa ali em uma sessão já é o suficiente para você conseguir ler a pessoa. Sim. E delinear o melhor para ela. Sim. Então, esse convívio e a relação, essa afinidade, eu falo que a gente chama de feeling terapêutico, né? Mas essa afinidade entre vocês dois é o que vai ditar o tratamento do início ao fim. Sim. E a importância da nutrição hoje. A nutrição não é engessada mais, né? Ela é muito além. Sim, vamos colocar assim, as pessoas têm um medo do nutricionista porque acham assim, vai cortar um monte de coisa. Na verdade, Leandro, vou olham passar como fome. Vai gastar muito dinheiro. Sim. É assim. Vou gastar muito dinheiro. São dois extremos. Vou gastar muito dinheiro e vou passar fome. Gente, não é assim. Não é dessa forma. Sabe? Eu posso falar agora dos nutricionistas atuais que estão se formando, né? A minha turma, a galera que se formou comigo e que buscou conhecimento e tal, eles têm uma visão muito ampliada. Isso é muito bacana. Sabe? Não é uma visão limitada, é uma visão muito ampliada. Gente, assim, eu tenho que agradecer a Deus porque eu esbarrei com profissionais, né, como você, que são, sim, profissionais excelentes. Obrigada. Então, Vanessa, para mim isso agrega muito, demais, sabe? De você estar ali, você fazer sua conduta e você observar, aí você... a gente vai aprendendo sempre um com o outro, né? A sua forma... Ontem a gente, antes de atender o paciente do nosso projeto 60 dias, né? Para as pessoas que têm dificuldade de emagrecimento, a sua forma de organizar, eu falei, opa, ó... Você vai observando, eu preciso melhorar isso aqui também, ó. Também a questão organizacional, né? E a gente vai aprendendo um com o outro e a gente observa o seguinte... Esses profissionais agora, atuais, aí você pensa assim, Leandro, mas esse profissional, ele é novinho, né? Ela é novinha, né? Gente, a doutora Maria Fernanda, você olha pra ela assim, você fala, gente, ela é tão novinha. E, na verdade, a pessoa associa com falta de experiência, né? Tem muito isso. Sim, mas tem muito isso. Não tem a ver. Primeiro que as pessoas acham que eu tenho, assim, 22 anos. Eu falo, gente, quem dera eu com os 22 anos. A mesma coisa. Mas isso é bom pra gente, né? Eles jogam a idade da gente lá embaixo. Só que, ao mesmo tempo, teve uma vez que fui atender, e assim, o paciente não quis entrar em sessão, porque ele achou que eu não tinha experiência de vida. Olha, ele não tinha experiência de vida para atender ele, e ele era muito mais velho que eu, né, era notório. Aí ele, não, me recuso. Aí você pensa, Leandro, quanto preconceito a pessoa tem pelo que é externo. Você imagina dentro dele,
eu descobri em terapia que muitas pessoas têm mais preconceito de si mesmo. E isso atrapalha até na nutrição. Sim. Ela não acredita nela. Ela não acha que ela é capaz de mudar. Sim, sim. Né? E aí é onde entra a nossa visão ampla para o nosso paciente, de pegar, observar essas questões todas e falar para ele, olha, posicionar o paciente. É interessante, né? Quando a gente consegue abrir os olhos do nosso paciente para que ele venha enxergar da maneira correta a si mesmo. E aí você vê que você me dá uma notícia boa, né? Poxa, Vanessa, a gente conversou com uma paciente que tinha dificuldade de fazer um exercício e hoje ela procurou a pessoa para poder fazer. Então isso é gratificante. Eu acho que é o melhor pagamento que a gente recebe na profissão, né? Nossa! Leandro, eu queria que você entrasse um pouquinho nas questões de o que você mais vê hoje em consultório. Por exemplo, a gente sabe que a gente fala sobre os dias atuais, e falando mais do papel da nutrição. O que você vê de déficit? O que você vê o que mais aparece no seu consultório que você acha que é um dos problemas maiores de hoje? Olha só, as questões, eu posso falar assim, os pacientes que eu tenho atualmente, muitos deles, eles conseguiram aderir o planejamento alimentar, tá? As situações que complicam muito são as situações de tipo assim, o paciente chegou para você observa, você tenta de todas as formas fazer o que é possível para que aquele paciente venha a aderir. Mas sabe aquela pessoa que já se conformou? Aí entra a aceitação que eu falei. Eu acho que essa que é a situação atual. A gente pensar assim, Vanessa, a importância da nutrição nos dias atuais. Eu vejo que existe um grande número de pessoas que está se preocupando realmente com a sua saúde no que diz respeito à sua alimentação. Mas tem muita gente que negligencia. Exatamente, mas por outro lado, um grande número de pessoas que negligencia. Vanessa, a pessoa foi no consultório médico. O médico prescreveu a medicação. E você ouvir da pessoa assim, não vou tomar esse remédio não. Já escutei. Nossa, cara, não é assim. Nem tentou. Nem tentou, né? Nem tentou, não é assim dessa forma. Não vou fazer isso que esse nutricionista passou não. Gente, você precisa confiar no profissional que está ali contigo. Mas é estranho, né, Leandro? Porque ao mesmo tempo que você escuta isso, você vê... Eu falo que a gente está na era do neuroticismo. As pessoas estão neuróticas por ter as coisas rápidas e imediatistas. Mas ao mesmo tempo aquilo que vem de encontrar o difícil, a ter que tentar a todo dia um pouquinho, a pessoa não se disponibiliza, né? Sim. Mas se eu falar que toma essa água aqui, que essa água que vai te emagrecer rapidinho. Aí pronto. O imediatismo. Tempo. Tá no tempo? O Júnior tá avisando pra gente aí que acabou o tempo. Júnior, dá mais um tempinho pra gente, só pra gente finalizar, pode ser? Vanessa, olha só. É um papo muito extenso, né? Igual quando a gente fez o podcast contigo. Tem pessoas que mandam pra mim lá no direct. Leandro, entrevista a Vanessa de novo? Bacana! Isso é bom demais. Entrevista a Vanessa de novo. Pô, vamos tocar novamente naquele assunto lá sobre emagrecimento. O que a psicologia tem a ver? Então, Vanessa, vamos marcar pra gente conseguir fazer... Falando exatamente do nosso projeto. Opa, ganhamos mais um tempinho lá, Vanessa. Bacana. Então, olha só. Júnior, muito obrigado, hein? Vou te compensar na sua consulta, hein? Então, olha só. A gente fala do nosso projeto, explica direitinho para as pessoas, porque hoje eu recebi lá mensagem no WhatsApp. Leandro, explica aí para mim como é que é e tal. Tô querendo. Mas expliquei para a pessoa lá, daqui a pouco vai marcar com a gente. Vanessa, olha só. Voltando a falar da importância dos nutricionistas nos dias atuais, né? Então tem as pessoas que estão se preocupando com a sua alimentação e tem aquelas pessoas que, tipo assim, estão nem aí. As pessoas que não estão nem aí, elas estão correndo
Vamos voltar aqui porque vai dar um corte isso aí. Eu tenho certeza que eles vão fazer um corte a respeito disso. Vou cobrar, hein? Olha só. Existem as pessoas que estão preocupadas com a alimentação nos dias atuais, que estão dando muita importância ao nutricionista. Excelente. Mas, por outro lado, existem as pessoas que estão negligenciando. Posso dizer uma coisa? As pessoas que estão negligenciando a questão alimentar, de alimentação adequada, estão seriamente correndo o risco de caírem aonde? Nas doenças crônicas não transmissíveis. E não só isso. A gente adoece como um todo, né? Sim? As pessoas acham que é só uma parte, isso aqui eu resolvo depois. Aham. A vida tá passando. Aham. E a gente, com esse olhar integrativo, a gente observa o seguinte: peraí, gente, olha, não é só aqui que você tem que mexer. Tem que mexer aqui, aqui e aqui. Vamos acertar. Vanessa, o melhor investimento que as pessoas podem fazer hoje é na saúde. Saúde em sentido amplo. Exatamente. Como a gente fala aqui no podcast, saúde no seu mais sentido amplo. Invista. Você precisa ir no psicólogo? Vá. Vanessa, eu passei uma situação que, gente, como a doutora Rosália, psicóloga, ela me ajudou. Eu precisava. Leandro, mas você fala do básico bem feito, mas a gente pede o paciente para fazer uma técnica de respiração, ele, não vou fazer isso, não, isso é bobeira. Então, assim, quantas coisas dentro da nutrição eles acham que é bobeira? Você pede para comer uma coisa, você, vou comer, não sei o que vai fazer falta, não. Mas faz uma diferença. Porque muito grande. Sim. Cadê o equilíbrio do corpo? Sim. Não faça o que eu fiz, não perca a saúde por uma questão de eu negligenciei. Aham. Né? A gente tem assunto aqui para os dias atuais e para frente e para muito tempo. Leandro, eu quero realmente te agradecer por estar aqui hoje. Você não tem noção do quanto que eu tenho aprendido com você. É uma entrevista assim, né? Eu me sinto até muito responsável, lisonjeado, responsável demais. Mas eu sei que eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de estar com você, pelo menos uma vez na vida. E não é assim, você tá falando isso porque eu tô aqui. Não. Eu tô te acompanhando e se eu puder eu te acompanho pelo resto da vida, porque independente de trabalharmos juntos, o que vale é aprendizado. E você tem tanto saber, você é um baú. A gente descobre, assim, às vezes num detalhe. Bom, então, assim, eu tô muito feliz realmente de estar aqui, poder te entrevistar. Você sabe que eu vou levar isso pro resto da vida. E eu quero que todos assistam, gente, porque o Leandro, ele tem muito a nos ensinar. Que bom. Eu fico feliz, Vanessa. E de certa forma, você tá trazendo um pouquinho de cada profissional lá que você assiste, que você estuda, que é seu mentor. Você tá conseguindo impactar vidas. Eu acho que é isso que importa, né? Se a gente puder levar um pouquinho a cada dia, isso já tá válido. Que bom. Tá? Assim, eu fico... Tá? Gente, eu conheci a Vanessa através da Academia Body Health. Né? Eu vi eles gravaram contigo, falei, aí eu comecei a seguir. Opa, vou seguir. É o Leandro observador, ele vai observar devagarzinho. Aí, nós participamos juntos de um bate-papo lá na academia. Como se fosse uma palestra, né? Eu falei assim, rapaz, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma parceria boa. Aí quem intermediou foi o Micael. Isso aí eu falei, cara. Aí entrei em contato contigo, falei, olha, é uma pessoa muito segura. Eu sou muito segura. E eu trabalho assim, de uma forma ética. Eu só vou até onde meus pais alcançam. Eu jamais tomo uma decisão para o paciente sozinha. Eu acho que é isso que me dá essa segurança. Né? E aí a gente marcou uma reunião, nós conversamos. Na reunião você tocou um assunto comigo, eu falei, opa, peraí. Já peguei o telefone. Olha só, gente, vamos dar um jeito de incluir a Vanessa aqui na clínica? No outro dia você já estava... Leandro nem esperou, ele não deu nem de pensar, já estava lá. Que bom. Vanessa, olha, eu te agradeço por ter assumido o papel hoje de estar aí me entrevistando. Eu estou muito feliz, saiba que estou. E quero agradecer os nossos parceiros, o Longevitar, Fernanda Leal, né, Estética Avançada, Centermed e LC Audiovisual. Não posso esquecer que eles são importantes pra gente. Então tá bom, aqui. Minhas considerações finais, elas são, gente, acompanha a gente. Acompanha o Leandro, acompanha a Vanessa, acompanha a Centermed, o Instituto Longevitar. Gente, vocês têm muito a ganhar
seguindo a gente. Vai lá no Instagram da gente e observa. Lembrando tá que bom? da última vez o Leandro demorou a falar, agora eu vou falar. @dr.leandrocarvalho7. O meu é @psibatistasgevanessa, tá? Dá uma olhadinha no Instagram. Lembrando que os cortes vão estar no Instagram, a gente não pode esquecer disso. E estamos no YouTube. Pode assistir quantas vezes quiser. Vanessa, muito obrigado. Eu que agradeço.